Está começando o programa Direto ao Ponto. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Bem-vinda, bem-vindo. Vamos juntos até às 8 horas com muita informação, bate-papo, aquele jeitinho nosso de trazer as principais notícias do dia aqui na nossa capital, no nosso estado. Aliás, a gente tem dado muita notícia astronômica, né? Rompendo barreiras sobre as nossas pautas. Comigo aqui hoje, ela, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Boa noite, André, tudo bem? Quase caminhou hoje, hein, Cléo? Quase, mas ainda tá valendo, se quiser, tô dentro. Boa noite, todo mundo, o pessoal que caminha, o pessoal que não caminha. Pessoal que pedala, que tá ouvindo a gente. Pessoal que pedala, pessoal que usa bike para transporte também. Tá voltando pro trabalho, do trabalho de bike. É, né? Isso aí, boa noite para todos vocês. A gente realmente tem falado muito do espaço, eu gosto desse tema. Também, hoje tem. Inclusive, pelo que você falou, eu tô achando que é um resgate e tô aqui falando nas ondas do rádio. Que é pra deixar claro. Que tem interesse e tô com vocês. É isso, o André vai explicar melhor. Boa noite para todo mundo. Se você tá ouvindo isso nas ondas do rádio em algum lugar intergaláctico e tem interesse de levar pessoas para ações comunitárias e amigáveis, no caso, eu quero dizer que eu leio um pouco de ficção científica, tenho lido Lady Sibila, eu acho, Lady Sibila, alguma coisa assim. Ah, mas se tiver errado, vão nos corrigir rapidinho. Me chama! Tô aqui, boa noite. Vamos lá, quer participar do programa? Já sabe, tem nossos canais, o WhatsApp é o 992128508 e tem também o nosso Facebook, onde a gente pode nos ver. Não, você vê a gente não vê vocês, a gente lê vocês, as mensagens que vocês mandam lá na página do Direto ao Ponto Tocantins no Facebook, também da Jovem FM 104.7. Tem o quê? Tem vinheta que abre este programa, portanto está valendo. Direto ao ponto no seu rádio. 7h14, começamos com notícia. Vamos lá, Cléo? Vamos lá, vamos começar aqui com uma notícia. Deixa eu só arrumar aqui direitinho a câmera. Pronto. Não é bem, é uma notícia, mas é também uma dica para você se quiser saber mais sobre esse assunto. Nas últimas semanas a gente falou muito sobre aborto aqui no programa, por causa da situação com aquela criança do Espírito Santo. O Brasil todo falou sobre isso. A Secretaria Estadual da Saúde passou pra gente alguns dados que eles merecem a nossa atenção sobre esse assunto, mostrando que no ano passado foram feitos 9 abortos aqui na rede pública de saúde, feito aqui em Palmas, né? Com pessoas envolvendo todo o estado. Foram feitos 9 abortos e esse ano, esses que eu estou dizendo são as cirurgias para o abortamento, que em todos esses casos os previstos em lei, né? Situações que estão previstas que podem ser feitas. Com certeza, embora não haja dados, né? Há muito mais casos que são feitos de formas clandestinas e principalmente, que é o mais grave, colocando em risco a vida dessas mulheres que passam por esses procedimentos por infinitos motivos. Não vou discuti-los aqui, que o objetivo não é esse. Mas hoje a Defensoria Pública fez uma entrevista ao vivo, conduzida pela Patrícia Stroer, muito bem, inclusive, com o defensor público Danilo Fraceto. Doutor Danilo? Doutor Danilo. Ah, que bacana. Foi ótimo. Ele esclareceu todos os pontos disso, e por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês que tem Instagram, que essa live está publicada, né? Essa transmissão ao vivo, ela está armazenada, o arquivo, no Instagram da Defensoria, só procurar Defensoria TO, onde foram esclarecidos mesmo, o termo é esse, né? Foi esclarecido toda a parte legal desse assunto. E aí, quem quiser consultar, inclusive mostrando que é um procedimento que pode e deve ser feito no SUS. A entrevista também foi no tom do conceito legal dessa situação, né? Sem bandeira, sem defender e sem entrar na discussão que envolve esse assunto, que é uma discussão religiosa, falando mesmo que prevê a lei. Então foi muito esclarecedor, e mulheres que se encaixam nesse caso, nos casos previstos em lei, por enquanto, elas podem procurar, sim, o Sistema Único de Saúde, porque o que se levantou? Como muita gente não entende como funciona a lei, é possível que muitas mulheres que possam ser vítimas de estupro, por exemplo, que é um dos casos que é permitido por lei, né? Ela acaba fazendo esse aborto de uma forma caseira, em algum lugar não habilitado, por entender que basta
o motivo para se fazer em qualquer lugar, né? E isso pode e deve ser feito via SUS, o Sistema Único de Saúde. Então é isso, são 9 casos no ano passado, esse ano um caso até o momento. E essa transmissão ao vivo está disponível para qualquer pessoa que queira saber mais sobre esse assunto. Perfeito, 7h17. Hoje todo dia a gente tem tratado do assunto Covid-19, da pandemia, tentando principalmente combater a avalanche de informações, muitas delas declaradamente falsas e com objetivos de prejudicar esse combate, mas essa notícia é verdadeira e chama atenção. É o registro do primeiro caso entre os indígenas no município de Tocantinópolis, no norte do estado. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que a paciente é uma jovem de 22 anos da etnia Apinagé. Ontem aconteceu uma reunião para tratar do assunto e decidir quais ações seriam tomadas para tentar impedir essa disseminação do vírus lá em Tocantinópolis. Hoje também a gente teve uma reunião que chamou muita atenção. O governador Mauro Calles recebeu a prefeita aqui da capital, Cíntia Ribeiro, para discutir atuações, fez um pronunciamento depois, durante uma entrevista, falou da preocupação com o número de leitos. Óbvio que é sempre fácil e muita gente chegou ali nas redes para falar, essa reunião deveria ter acontecido 4 meses atrás, concordo. Mas também entra aquela frase, né, Cléo? Antes tarde do que mais tarde. Ou nunca, né? Ou nunca, né? Poderia ter partido mais cedo, e aí eu coloco na conta do governo do estado mesmo, porque criou um comitê a gente já falou disso, né? Qualquer um pode pedir, não tem hierarquia, mas o governo do estado criou um comitê de análise desses impactos e deixou os municípios representados, né? Não teve representante dos municípios, no caso. E a Palmas é a capital, é a cidade com mais habitantes, como vamos falar no próximo bloco. E tem toda essa representatividade por ser a capital, né? Eu acho que os números no achismo eu acho que Palmas deveria estar nesse comitê. Mais de 1.000 novos casos só hoje, bem mais de 1.000 novos casos. Até agora, vou até aproveitar aqui, geralmente a gente deixa os alôs para o segundo bloco, mas o Brito, nosso ouvinte sempre, está mandando uma boa noite pra gente, está trazendo a notícia aqui, que eu li essa matéria mais cedo, Brito, fala que a falta de comoção é consequência da invisibilidade de quem morre. É aquela história, quando o número vira um nome, as pessoas começam a sentir um pouco o impacto e a preocupação. Questões como histórico de atleta, idade ou comorbidade, como se as pessoas que têm alguma comorbidade são destinadas a morrer mais cedo. A gente tem toda uma medicina voltada para manter essas pessoas vivas. O objetivo da medicina, a grosso modo, eu diria, seria adiar, né? Adiar a morte, né? Se você pensar, então, a grosso modo mesmo, mas seria adiar a morte, deixar que as pessoas vivam mais. Muita fake news rolando no seguinte sentido, que agora ninguém mais morre de nada, é só de Covid. Dá uma preguicinha, mas é o nosso papel aqui trazer a informação correta. Não aumentou e muito o número de mortes nesse ano no país. Até a metade do ano foram mais de 60 mil mortes a mais, mais que, por exemplo, o trânsito, que é uma das coisas que mais mata no Brasil. Mas o pessoal recebe aquele WhatsApp e acredita em tudo. Brito, obrigado pela notícia. Daqui a pouquinho nós vamos falar desses números também. O WhatsApp poderia ficar fora do ar durante a pandemia, né? Podia ficar fora do ar durante a eleição. Resolvia também. Vai coincidir, porque até lá não vai terminar, não. Agora, a gente tem os números aqui do boletim, André. Vamos lá. Antes da gente ir pro intervalo. Os números do boletim da Covid aqui no estado, divulgados hoje, lembrando que eles são números levantados, né, atualizados até ontem. Todo o boletim do estado, ele traz o dado do dia anterior. São 17.519 pessoas em isolamento domiciliar ou internadas por causa da doença. 17.519 pessoas. Corresponde a quase alguns municípios do Tocantins. E eu sempre falo que é um sentimento que eu tenho. Não são 17 mil pessoas, pacientes em isolamento domiciliar, são 17 mil pessoas que não estão aflitas, estão angustiadas, não sabem como vai ser, como a doença vai todas as respectivas famílias. Não sabe como a doença vai se comportar, né? Você vê aí pessoa de 30 anos morrendo, pessoa não tem parâmetro, né? Não tem perfil mais. Então fica sem segurança. O que tem de certo
é a previsão de mortandade pelo vírus. E ele está firme segurando ali naquela taxa de 1-2%, que é muita gente quando a gente tem muita gente infectada. 635 pessoas morreram, tiveram suas histórias interrompidas aqui no Tocantins por causa dessa doença. Uma coisa que também já está confirmado é o isolamento social e o distanciamento social como uma forma de se evitar a doença. A única coisa que a gente tem hoje de real que eu digo que dá para prever é o isolamento social. Você sabe que se você evitar o contato com o outro, evitar aglomerações, a sua chance de pegar essa doença é muito menor. Por isso que a gente sempre está dizendo aqui para você ficar em casa e sair apenas se houver necessidade e botar um filtro nessa necessidade também, porque tudo está sendo necessário, né? Não é bem assim. Eu li antes da gente ir pro intervalo rapidinho, eu li um comentário de uma infectologista, me fugiu o nome dela aqui, eu prometo pesquisar e trazer para vocês amanhã. Mas ela falou duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira é como já diminuiu a mortalidade das pessoas que estão em UTI, simplesmente pelo avanço da ciência nas práticas de tratamento dessas pessoas. Do começo da pandemia para cá, a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito sobre como tratar essas pessoas, sobre que procedimentos, que protocolos tomar para evitar uma infecção ainda maior. E ela termina lembrando assim, olha, a gente enfrentou a pandemia do HIV, que hoje é uma doença que o Brasil, até pouco tempo atrás, era referência no tratamento e no acesso à população desse tratamento. Confia em quem está pesquisando, confiar na ciência, vai chegar. Que é grave? Se você observar o ouvinte, eu quero inclusive a opinião dele sobre o que a gente está falando. Se a gente observar, no geral, estou falando individualmente cada um, a gente está esperando a vacina. Isso é um pouco absurdo, porque assim, já tivemos outras pandemias. E não aprendemos a lidar com isso, porque surgiu a pandemia, o que a gente está todo mundo fazendo? Esperando a vacina, fazendo planos para quando a vacina sair. Não tem como você enfrentar uma pandemia esperando apenas ela acabar, eu quero dizer. Você tem que tomar as suas medidas de política pública, as individuais responsabilidade também. Pessoal e social, isso, né? A sua responsabilidade, porque hoje a gente está igual em outras pandemias. Temos tecnologia, claro, temos avanços na ciência e na medicina também, mas de uma forma geral está o mundo, não digo o Brasil, o mundo, parado esperando alguém descobrir a vacina. 7h24, empolgamos aqui a Cléo na conversa, vamos de música, vamos de intervalo comercial, a gente volta já com o programa Direto ao Ponto. Direto ao Ponto no seu rádio. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Direto ao Ponto, nesta quinta-feira pandêmica, 27 de agosto de 2020. Mensagens, o Brito completou aqui a mensagem dele do primeiro bloco, diz que, lembrando o antigo dito popular, melhor prevenir do que remediar. Olha, o cara do dominó apareceu com textão. Nossa, e textão mesmo. Foi louco. Vamos lá. Boa noite, seus índios. Não consigo nem identificar e mensurar o tamanho da importância. Acredito que nem mesmo os próprios não entendem o porquê de ser. Porém, procuram com afinco entender tudo que está ao seu redor. Isso é esplendoroso, magnífico. Tá falando hoje parabéns para todos os psicólogos. Sim, parabéns para todos os psicólogos. Vou mandar um abraço super especial pros dois que eu conheço, minha comadre Flávia Rodrigues, beijo, comadre, tô com saudade, e Bruno Barros Barbosa, Bruno BBB, que além de fazer rir, também entrei na cabeça das pessoas para consertar coisinhas. Cléo, mensagens? Entrar na cabeça das pessoas é ótimo. Não sabia que ele tinha essa formação, não. O Bruno, ele trabalha lá no Porto Nacional, no hospital. Legal. Tem algum alô, Cléo? Tem um alô. O Paulo César Maciel, ele tá dizendo aqui, ó, contando uma história, ele tá dizendo que tá com suspeita de Covid, a médica que o atendeu orientou a não aguardar o resultado do teste, pois ele é do grupo de risco e tá com sintomas claros da doença. O teste realmente demora um pouco. As pessoas que eu vi que fizeram, né, realmente demorou bastante. Aí ele fala, dessa forma, a médica passou para ele o kit do protocolo do Ministério da Saúde, com ivermectina, que é aquele remédio para vermes, né? E azitromicina, mais hidroxicloroquina, que é o remédio para lúpus e malária, né? Azitromicina eu não lembro para quê. Aí ele tá dizendo que foi na farmácia municipal da UPA
e não tinha na UPA Norte, né? Que a prefeitura não disponibiliza o medicamento. E aí ele está questionando como é que as pessoas que não têm dinheiro fazem para comprar, né? É uma reflexão aqui que o Paulo César Maciel trouxe. Essa questão desse medicamento, Paulo, é difícil cobrar, porque é realmente difícil, porque é uma situação nova, né? Como esse medicamento ele não é o indicado tecnicamente e cientificamente para a doença, não tem como nem esses órgãos de controle fazer uma pressão para que a prefeitura adquira o medicamento, já que ele não tem indicação específica para a doença. Alguns municípios compraram, né? E aí tá toda essa discussão. Teve município que comprou no interior do estado, mas aí o Ministério Público questionou. Então é realmente uma situação muito delicado. O Samuel Modesto tá aqui, boa noite, passando para deixar o like, valeu, brigadinho, ele sempre com a gente. Estamos torcendo aqui pela sua recuperação pronta, plena. Samuel tá aqui dizendo que não vai poder acompanhar toda a live, mas só passou para deixar o oizinho mesmo. A Tânia a gente tem que, ela não fala como fala o nome dela. A Tânia Cerveginha. Não sei se ela deixa de falar cervejinha, não vou ficar falando. Não é cervejinha, é cervejinha. Você falou cervejinha. Ana Paula Silva tá aqui dizendo que a sua máscara é estilo e é muito bonita. E o Pedro Chicre tá perguntando do Fernando. Hoje o Fernando não pôde estar conosco, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Amanhã ele tá aqui com a gente. Olha só, vamos de notícias, 7h38. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje, quinta-feira, as estimativas populacionais dos estados, Distrito Federal e dos 5.570 municípios que compõem o nosso Brasilzão. O órgão informa que em 1º de julho de 2020 nós contávamos com 211,8 milhões de habitantes, um acréscimo de 0,77% em relação ao ano anterior. Nos números do Tocantins, aqueles que nos interessam, o estado aparece com 1.590.248 pessoas, concentrando 0,8% da população do país. Palmas aparece aí com uma taxa de aumento bem relevante, a segunda maior entre as capitais, de 2,4%, e somando 306.296 pessoas. Em segundo lugar, Araguaína, com 183.381 pessoas, segundo a estimativa. A curiosidade, a gente tem duas cidades entre as 20 menos populosas do país. Oliveira de Fátima em quinto lugar com 1.118 pessoas e em 20º lugar Chapada de Areia com 1.410. Eu lembro que Oliveira já foi o menor município do país, quando tinha 700 e poucas pessoas morando por lá. Aqui no nosso ranking, depois de Palmas com 306, Araguaína com 183, Gurupi com 87.500 pessoas, Porto Nacional 53.000 e Paraíso 51.000 pessoas. Continua na mesma ordem, né? Na mesma ordem. Araguaína Chama atenção a gente Palmas ultrapassando aí os 300.000 habitantes. E aí tem aquela discussão sobre a precisão da estimativa, já que Palmas recebe muita gente que mora nas cidades próximas, que vem trabalhar aqui, isso teria um impacto aí. Mas os dados oficiais são esses e vamos nos agarrar a ele, porque pode ser que demore muito para aparecer outro, e já que o governo federal leva essas variáveis em consideração. Eu acho que é bem no rumo mesmo. O interessante é que eu já vi essa discussão hoje, inclusive, que Araguaína você vê muita gente na rua, aquela coisa toda, né? Aí já é outro dado, né? Você assim? Não, porque você está falando de, esqueci o nome agora, mas de quantidade de quantidade de pessoas aglomeradinhas próximas, a cidade é mais condensada. Então, você vê mais movimento. Nós somos espalhados, apesar né? de ser quase 2 vezes o número de pessoas. Mas assim, são cidades diferentes de várias formas. E aqui as pessoas são espalhadas. O estilo da cidade não foi feita. E essas 5 cidades, as maiores cidades do estado, ocupam aí quase metade da população do resto do estado inteiro, um estado grande territorialmente. Dá uma boa amostra de que a gente ainda tem muita gente no interiorzão do Tocantins, que aliás eu adoro, morro de saudade de dar esses rolês. Qual região que você gosta mais de rolê? Olha, eu sinto, tô com muita saudade de voltar na atividade. Uma estrada que eu sempre gosto de passar, um lugar que eu sempre gosto de visitar.
Tô doido para conhecer mais a fundo a região norte do estado e tenho planos, quando a pandemia passar, de ir nos azuis, né? Tem aqueles programas que a gente tem que conhecer. Caro. Não sei exatamente o que você quis. Vou fazer igual ao Gore pro Brasil. Não sei exatamente o que significa isso. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu responder pelo Fernando. Vai. Que eu respondo sem medo de errar. É Araguaína e região. Aquele região ali da Grande Araguaína, tá. sabe? É a região do Fernando preferida. Fernando domina o local. Olha só, vamos de música, vamos de intervalo, tem Direto ao Ponto até as 8 da noite. Na volta a gente não vai para os grupos, ou melhor, você não vai para os grupos sem saber notícias importantes, impactantes desta quinta-feira. Agora a gente vai de música, daqui a pouquinho a gente volta, fica por aí. Manda sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 99212-8508. Tá valendo o WhatsApp, tá valendo também lá no Facebook a sua participação. Vem com a gente vai juntinho aqui. Tô só torcendo pra música começar aqui na hora que eu pedir pra ela começar, né? Não está rolando. Vamos de outra música também aqui, que é mais fácil. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Estamos de volta, terceiro e também último bloco. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Vamos já pra reta final. O cara Dominó mandou tantas citações bacanas ali pra falar do dia do psicólogo, e a Cleo aqui no intervalo tava contando assim como ela entende a mente. Mas eu respeito a profissão deles, porque tem isso também, né? Todo mundo acha que pode fazer a profissão do outro. Todo mundo acha que é um pouco publicitário, todo mundo acha que é um pouco médico, jornalista. Tem profissão. E jornalismo é uma profissão interessante porque ela desperta um fascínio em quem não é dessa área, que eu fico impressionada. E quem tá na área não... Eu escuto coisas assim, análise, sabe? De quem é de outra área, que eles fazem umas análises assim, aparentemente profundas, mas você ouve e dá risada, porque é fascinante essa profissão para muita gente. Não tem a mínima ideia. Bom, 7h51, vamos pros grupos, Cleo? Vamos para os grupos então, e você não pode ir para os grupos, aquele grupo do WhatsApp que você vai todas as noites antes de dormir, sem saber que uma onda misteriosa de rádio foi captada pelos cientistas da NASA e pela segunda vez agora, e já tem uma previsão que ela vai voltar a aparecer em cerca de 160 dias. A FRB, a sigla em inglês para rajada rápida de rádio, foi registrada, são pulsos de rádio super rápidos variando em uma fração de milissegundos. O problema é que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. O problema é traduzir, né? Isso. Essa frequência de rádio. A Cleo tem uma teoria, né, Cleo? Já é um chamado aí, se houver uma é o LinkedIn do universo se houver uma comunicação no universo, vai ser por ondas, né? Pelo menos é o que a ciência permite até hoje. Se tiver rolando alguma coisa, eu disse que eu tô pronta. Como disse o André, eu resolvo minhas coisas numa tarde. E vou, porque aqui tá difícil. Mas olha, a notícia, assim, a grande pergunta é: poderia ser algum tipo de comunicação alienígena? Os cientistas dizem que provavelmente não. Devem ser ecos de campos magnéticos fortíssimos, como os que tem ao redor de um buraco negro. E é muito doido que eles conseguem prever. Ela está ativa desde 9 de julho, vai ser captada até o dia 14 de outubro, vai adormecer e reaparece entre 17 de dezembro e 24 de março. Sei não, está muito sistemático. Me parece um sinal. Acho que a gente devia ouvir com atenção. O cara do Alienígenas do passado, que tem um cabelão assim, ele pira com uns negócios desse. Bom, vamos lá. Você sabe quem é, né? Eu sei que é demais. O cara do cabelo doido, que a Aline Sene e eu chamamos ele assim. E ele nunca dá informação assim, não existe nenhuma prova que os alienígenas estiveram lá. Aí a foto mostra os alienígenas no meio do rolê. Eu gosto quando ele fala o contrário, tipo, definitivamente não há mais dúvidas. Eu penso, mas exatamente existe a dúvida. Vamos lá, não vá para os grupos sem saber que, enfim, os ônibus escolares que estavam na Praça dos Girassóis foram entregues. Eu fico até emocionada. Não, estão sendo, porque eles estão ali ainda, né? De falar isso, porque faz aí, vamos colocar meses. Eles estão ali há meses já na praça, sendo observados e vistos como uma ação. A entrega de 319 veículos, né, esses ônibus,
para a frota escolar começou então a ser entregue hoje. Os prefeitos os seus representantes têm que vir buscar e assinar toda a documentação. Os veículos vão para todos os municípios do Tocantins para ter mais conforto, né, e condições aí de rodar no estado com a meninada que usa o transporte. Eles integram um termo de compromisso com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e foram adquiridos por meio de emenda parlamentar coletiva dos nossos deputados federais e senadores. Recurso, então, que veio do governo federal. 7h55, é isso, a gente fica por aqui. Obrigado você que nos acompanhou nesta noite de quinta-feira. Direto ao ponto amanhã tá de volta às 7 horas, se tudo der certo, com a equipe completa. Fernando aqui de volta com a gente. Cléo, boa noite. Boa noite, André. Não quis fazer caminhada, né? Então vamos todo mundo para casa. Boa noite para todo mundo. A gente se vê amanhã, sexta-feira maravilhosa. Que sua noite seja ótima e que amanhã também seja um dia maravilhoso para você. A gente se vê à noite aqui na Jovem FM. É isso aí. Faça o possível para ficar em casa. Fica ligado na Jovem FM. O Guido tá chegando com Amor Está no Ar. Amanhã às 7 horas da noite a gente vai estar aqui de volta, sextando pandemicamente com todos vocês. Uma excelente noite para todo mundo. Um beijo enorme, alguém te abençoe. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.